Vamos então? Então vamos lá, gente. O que acontece com relação aos negócios digitais hoje? Eu vou trazer aqui para vocês a realidade de hoje, tá? Vou falar um pouco sobre mim, rapidamente. Eu nem fiz slide sobre mim, tá? Eu só fiz um rapidinho aqui. O rapidinho aqui é o seguinte: eu estou no mercado digital desde 2014. Eu sou da segunda turma do Érico Rocha, em 2013, em outubro. 2014, eu entrei no mercado super tímida, tímida no sentido, não sei o que eu faço. Eu era a improvável, a pessoa que provavelmente não daria certo. Então, se eu dei certo, pode ter certeza que vocês vão dar também. Por que eu era a pessoa improvável? Eu estava separada com um filho pequeno, sem dinheiro, não tinha condição de fazer tráfego, não entendia nada. Hoje está tudo muito mastigado, aquele tempo ninguém sabia muito o que ia fazer, todo mundo precisava de mentor para entrar no mercado, eu não tinha a menor possibilidade de ter um mentor. E o que eu estou falando aqui para vocês, gente, não tem nada a ver com vitimismo. Muito pelo contrário, quando a gente tem força de vontade, a coisa rola, tá? Pode demorar um pouquinho mais? Pode. Porque aí eu fui na raça, e estudava de noite, porque eu trabalhava de dia, aí ficava meu filho, aí quando ele dormia eu estudava, e tudo bem, sabe? Tudo bem, deu certo do mesmo jeito. Demorou um pouco mais. Eu comecei realmente a ganhar dinheiro no digital em 2015, tá? 2014 foi no atropelo mesmo, na tentativa de acerto e erro, pegando dica aqui, dica ali. Só que, assim, eu confesso para vocês, dica pode ser o maior problema da vida da gente, sabe? Porque às vezes a gente escuta quem está jogando um outro jogo. Então, não é que a pessoa fala errado e não é que aquela dica ela não seja válida. Só que muitas vezes ela não é válida para nós, para o nosso momento, para a nossa realidade, entendeu? Mas é isso. Bom, vamos lá. Cheguei no meu faturamento de R$ 1 milhão aqui em 2018, tá? Então, assim, demorou 3 anos para eu conseguir isso. Mas, assim, eu diria para vocês que a demora está em acertar o produto, tá? Até então, eu demorei muito fiquei muito patinando no produto. Quando eu acertei o produto, que foi o Instagram para negócios, foi um produto low ticket, que na época as pessoas não vendiam low ticket, tá? Tudo era 900, 1.900, R$ 3.000. Só que, assim, para você criar um produto que valha isso e que as pessoas comprem, teria que ser trabalhado através de lançamento. E eu não tinha a menor possibilidade de fazer o lançamento, porque o lançamento exigiria eu fazer lista, ter equipe, enfim, não adiantava. E aí eu descobri que vender algo mais baratinho, eu não tinha barreira de entrada, porque as pessoas meio que compravam por conta de que era barato e queria entender. Só que meu produto era muito bom, mesmo sendo barato. Era um produto de R$ 97, chamava-se Instagram para Negócios. Ele existe até hoje, ele chegou até a versão 10, e ele nem está tão obsoleto. Teria que mexer em algumas coisas, mas aí eu parei de vender, e foi com ele que eu fiz rapidamente R$ 1 milhão. Eu diria que eu fiz R$ 1 milhão de fato entre 2016 e 2018, porque 2014 foi errando muito e 2015 eu ganhava um dinheiro, mas nada assim tão expressivo, tá bom? Aí eu saí do CLT em 2016, tá bom? Essa semana um mentorado meu conquistou aqui a faixa vermelha, né? De novembro para cá, tá? Novembro para cá. R$ 100.000, essa primeira faixa aqui. Depois a gente vai para a faixa 2, 250, 500 e a placa de 1 milhão. Essa placa é uma placa antiga, gente, a placa 2018. Tem placas mais novas aí, mas essa é bem antiga. Eu acho que por conta disso eu fico até mais feliz, tá? E eu quero conduzir vocês nesse raciocínio de como a gente chega a faturar R$ 100.000. Ah, se você não vai falar de 1 milhão? Não, porque 1 milhão é outro jogo. E o jogo dos R$ 100.000 é o jogo do low ticket com mais algumas coisas. E claro que esse jogo aqui, ele vai depender do tempo que você quer para você fazer 100 mil. Se for
um ano, a gente está pensando em 100 mil dividido por 12. Se a gente está pensando em 2 anos, 100 mil dividido por 24. Então, assim, primeiro, pensar aqui, já colocar para vocês uma meta de em quanto tempo vocês querem um faturamento de 100 mil. Lembrando que faturamento não é lucro, mas ele é um referencial. E dá para fazer esses 100 mil. Quanto mais você tem produtos caros, caros que eu digo assim, produtos de tickets mais alto, mais rápido e com menos tráfego, você faz esse número. Se você quiser pôr tudo no baratinho, imagina aí você conseguir fazer R$ 500 por dia, e eu vou trabalhar muito isso com vocês, a gente está falando aí de R$ 15 mil por mês. A gente está falando, em um ano você faz os R$ 100 mil, tá bom? Então, assim, quando a gente fala em R$ 100 mil, pode falar, é muito dinheiro. Gente, é muito dinheiro, eu concordo que é. Mas se você organizar metas, essas metas sendo mensuradas, elas sendo aquela meta smart mesmo, onde você organiza todo um plano de ação, é 100% possível, tá bom? O que as pessoas estão comprando é importantíssimo saber. E para isso, a gente usa uma inteligência artificial. E amanhã eu vou mostrar para vocês como que a gente constrói tudo que eu vou explicar hoje. Amanhã eu vou explicar na prática. Amanhã eu vou mostrar na prática. Hoje eu vou desenhar para vocês toda a forma como a gente constrói esse negócio digital. E amanhã eu vou mostrar como a gente faz acontecer, tá bom? Então, hoje é um pouco mais teórico, mas vamos lá, não tenho como dar prática sem explicar a fundação, tá? Então, vamos lá. A escolha do nicho, gente, a importância da escolha do nicho é fundamental. Só que o que antes a gente demorava, nossa, meses para descobrir o que o público queria, e quando a gente conseguia entender, a gente já estava numa outra tendência, hoje você consegue pesquisando uma inteligência artificial, que é o Gemini, tá? É a inteligência artificial do Google. Como que ela funciona, tá? Teoricamente, ela funciona assim. Ela é uma inteligência que ela tem dados de tudo, todas as plataformas que sejam de propriedade do Google. Além das que a gente já sabe, Google Suggest, toda a cauda longa do Google Suggest, Google Trends, Google Analytics, além de tudo, inclusive e-mails, tá? Gmail, YouTube, comentários nos vídeos, hashtags. Além de tudo isso, gente, tem mais um monte de plataformas menores que a gente não faz nem ideia e que é propriedade do Google. Então, quando a gente pesquisa lá o nosso nicho, e eu vou explicar isso amanhã com detalhes para vocês, como vocês fazem essa pesquisa, o que acontece é que esse nicho você vai procurar saber o que ele está buscando agora, baseado em interesse e comportamento, mas você também vai conseguir entender quais são as tendências, qual a tendência dos próximos 3 meses, 6 meses, um ano, e também vai poder olhar um pouco para trás, o que aconteceu há 3 meses atrás, o que aconteceu o ano passado, principalmente se você estiver trabalhando com sazonalidade. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente está em outono para o inverno. Então, são pesquisas totalmente diferentes do que uma pesquisa que a gente realmente tem no outono, na primavera e no verão. Isso aí dá para a gente também algo muito bacana, gente, que é o seguinte: o fato da gente ter, a partir desse ponto aí, uma visão de onde vale a pena investir a nossa energia. Por quê? Porque quando você vai criar um produto, se você já sabe que o público ele tem uma tendência de queda daquela busca, você não vai investir de criar um produto, gravar aula, fazer um monte de coisa, sendo que já está em queda. Por outro lado,
dependendo do tipo de conteúdo, você pode criar em 24 horas e surfar ainda no auge dessa onda, sabendo que ele vai cair. Você quer ver um exemplo disso? O ano passado, eu vendi muito um e-book que explicava como fazer campanha para o Dia dos Pais. Né? Então, assim, eu vi que era uma busca por agosto, principalmente, semana do Dia dos Pais. Eu fiz um e-book, em menos de 24 horas, coloquei para rodar e vendi muito. Só que o que acontece? Eu sabia que eu não podia ficar dependente dessa venda. Isso aí era um plus, era um caixa rápido que ia acontecer e acabar, tá? Então, assim, essa busca pelo Gemini, tentando entender os interesses e comportamento do seu público, e principalmente as brechas que estão nesse mercado, é fundamental para você acertar o produto. E muitas vezes o que acontece é vocês, por falta de experiência, quererem colocar no mercado um curso ou até um e-book, sendo que você não pesquisou se o público está procurando por aquilo. Às vezes é só uma questão de time. Às vezes você coloca o produto agora, ele não vende. Você coloca daqui 2 meses, ele vende muito. Então, assim, esse tipo de pesquisa ele é fundamental para você dar, pelo menos, o passo mais próximo do correto. Pode ter erro? Com certeza pode ter erro, principalmente para quem está começando. E não quer dizer que eu também não erro. Mas, assim, a gente tem uma margem ali que depois a gente vai para os testes de criativos, que são os testes de anúncio. Então, uma verba pequena de teste de R$10 por dia, uns 3 dias. 24 horas para mim já é suficiente, mas vamos pôr até 3 dias para você testar o público quando você tem um pouco de dúvida, tá? Quando você, de repente, já fez a pesquisa e ainda ficou alguma dúvida, beleza? Então, assim, em qual subnicho vocês estão? E qual posicionamento você vai querer se colocar? Posicionamento, engajamento e venda. Então, por exemplo, eu me posiciono muito de começar um negócio digital de forma lucrativa, com previsibilidade. Então, essa é uma forma que eu tenho de trabalhar, esse é meu posicionamento. Então, é no passo a passo, na organização, para que realmente essa previsibilidade faça parte do teu começo de jornada empreendedora, tá bom? Qual tipo de gera maior percepção de valor para o seu cliente com relação a entregáveis? Às vezes você decidiu que você vai fazer um e-book, mas aquele tema você ganharia o triplo se você fizesse no formato de curso. Uma outra coisa que pode acontecer assim, de você perceber isso, como o teu público consegue absorver melhor o seu produto. Será que é através de áudio, de vídeo, leitura? Teu público é leitor? Teu público não é leitor? Então, tudo isso precisa ser investigado, tudo isso precisa ser pesquisado, tá bom? E qual gera a melhor experiência para ele? Então, recentemente, eu adquiri um treinamento e eu adorei ele ser 90% em áudio. Então, eu coloco o meu fone, eu estou aqui fazendo minhas coisas e estou ouvindo, o que antes eu precisava parar, logar, ficar olhando tela. Então, a tendência ainda maior atualmente é exatamente ter esse tipo de curso que é feito através de áudios, tá bom? Então, pense aí já estrategicamente qual a melhor forma de entrega do teu produto, tá? Bom, se imagine fazendo 1 milhão, embora a gente vai começar pensando em 100, isso aqui foi como tudo começou há 10 anos atrás, tá bom? Só trazendo para vocês um pouquinho da realidade. Vamos lá, você não precisa ter seguidores para vender. Essa é uma das principais perguntas. Precisa ter seguidor para vender? Não. Muito provavelmente vocês aqui não me seguiam. Não sei se vocês perceberam, nós vamos falar agora aqui sobre funil e fluxo. Funil e fluxo, né? A mesma coisa. Nem todo funil é um funil de venda, mas todo funil vai levar para um ponto de conversão. O que eu quero dizer aqui? Funil é fluxo, tá? Fluxo de pessoas.
nem todas vão comprar, tá? Então, nem todo funil, ele pode ser de venda, mas nem todos vão comprar. Mas todo funil é um fluxo que vai gerar para você algum ganho. Você tem que pensar nisso. Então, lembre-se, eu coloquei um form lá no grupo e quem fez o form ganhou um presente, tá? Tem aula lá, tem um conteúdo lá. Legal. Acontece que, além disso, quando a pessoa ela entra e ela adquire um check-out gratuito, quem fez, observe que na página de obrigada existe um botão para me seguir no Instagram. Quem lembra disso? Quem fez esse movimento? Coloca aí no chat para mim. Tem e-book na plataforma, ainda não consegui vender. Manuel, Luana, boa noite. Vai ficar gravado? Esse aqui não, o de amanhã talvez, tá? Então, vamos lá, gente. Percebam que vocês fizeram esse fluxo, tá? Então, por que eu faço esse fluxo? Porque é uma forma do meu Instagram crescer com pessoas que já me conhecem aqui com um conteúdo que a gente chama de tempo de tela. Há um tempo atrás, quando eu comecei, era diferente. A gente fazia seguidores, os seguidores engajavam com o nosso conteúdo, a gente chamava para um momento como esse e aí fazia um pitch de venda. Era assim que acontecia. Hoje, a gente usa o processo inverso. Por quê? Primeiro, porque o Instagram, cada hora, faz a sua própria regra e a gente não pode ficar à mercê das regras de uma rede social, tá? Segundo, que a gente já entende, o mercado amadureceu, que as pessoas não estão mais parando para ficar no Instagram pedindo dica mais. Esse tempo já foi. O tempo de diquinha, o tempo de vídeo explicando coisas, isso já foi. Então, hoje é muito mais fácil você trazer pessoas para perto de você, onde você vai entregar de fato um conteúdo que vai gerar valor para ela e já vender para ela. Não necessariamente ela precisa te seguir no Instagram, tá bom? Então, assim, esqueça, não é importante ter seguidor para vender, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Pode ir colocando as perguntas no chat, tá? Que aí eu vou respondendo. Então, vamos lá, eu vou explicar para vocês como acontece esse funil. Primeiro, precisa existir um desejo, um produto de desejo. Esse produto é você que vai fazer, tá? Então, você faz um produto, esse produto você pesquisou, a audiência deseja, e esse produto, de preferência, dentro de uma brecha de mercado, gerando um posicionamento específico. Como que é isso? Explicando na prática. Saúde e bem-estar. Vamos dizer que você vai falar sobre fitness, tá? Mundo fitness. E aí você quer uma brecha de mercado. Vamos ver se tem uma brecha onde as pessoas que falam no mundo fitness, elas não estão falando, por exemplo, com mulheres na menopausa, né? A gente já viu que tem bastante gente falando disso também. Mulheres pós-parto, tá? Então, isso são subnichos. E quanto mais você se especializar no subnicho, mais fácil será das pessoas te identificarem. Você não vai ficar como todo mundo, você vai ter um posicionamento, beleza? Feito isso, você precisa ter um produto desejado. Tem um produto desejado? Ótimo. Então, existe uma coisa que chama oferta irresistível. Você vai ter que ser bom em criar ofertas. O que são essas ofertas? Oferta, gente, não necessariamente é desconto, não necessariamente é preço baixo. Oferta é você ter uma narrativa de estrutura, essa estrutura é uma estrutura de copy, onde você mostra para aquela pessoa que aquele produto tem muito valor. E preço não é o problema. Vamos explicar melhor? Vamos. Por que preço pode não ser o problema? O pessoal dos carros. Quem compra uma BMW sabe que ela é cara, tá? Você não vai encontrar uma BMW por 40 mil reais, porque você nem vai querer comprar. Você vai falar, tem alguma coisa muito errada, certo? Então, ela tem lá o valor dela. Então, ela
tem um valor percebido para o público que gosta dela, tá? Por isso que eu falei, ó, produto desejado pelo teu público. Tem pessoa que vai ser uma Land Rover, tem pessoa que vai ser uma Mercedes, enfim. Então, o público já percebe o valor, tá? E o preço não é uma questão de poder pagar ou não pagar. O preço só vou comprar ou não vou comprar, porque aquele público é um público que está interessado nisso. O teu e-book ou o teu curso é a mesma coisa. A diferença é que a barreira financeira ela é baixa, tá? Um e-book vai custar de R$ 9,90 a R$ 37, R$ 47 reais, se muito, tá? Então, o que acontece aqui, gente? O que acontece aqui é o seguinte: a pessoa ver uma oferta, você vai mostrar para ela que, de fato, ali tem um conteúdo extremamente atrativo para ela, porém, a barreira financeira é muito baixa. Então, ela compra muito mais rápido, tá? Agora, se é uma mentoria tua, é a mesma coisa. Se é um acompanhamento, é a mesma coisa. Ela tem que ver valor naquilo para pagar o preço que você está pedindo. Fechou? Página de venda de alta conversão. A página de venda nada mais é do que uma carta de venda onde você explica o que faz o seu produto, o seu serviço, quais são os benefícios e o que ela vai ajudar aquela pessoa. A carta de venda ela tem uma estrutura, vocês já viram várias, são aquelas páginas, quando você olha, você clica no botão e compra. Eu sei que muitos de vocês nem leem aquilo, mas muitos leem. E aquela leitura, tudo aquilo que está escrito, toda aquela organização de título, subtítulo, oferta, checkout, garantia, depoimentos, apresentação, tudo aquilo é feito de forma organizada. Você pode perceber que todas têm a mesma estrutura. As estruturas, elas podem mudar a copy, não a estrutura da página, tá? Normalmente, as páginas de alta conversão, elas seguem a mesma estrutura. E essa estrutura também vai variar conforme o preço do teu produto, tá bom? Então, uma página de alta conversão para um produto de R$ 47 é totalmente diferente de uma página de alta conversão para um produto de 2, 3 mil reais. Ela é totalmente diferente, existem outros elementos, tá bom? Checkout de pagamento é a facilidade que a pessoa tem de te pagar e receber o produto, para não ficar aquela coisa, me manda o Pix, eu mando, aí amanhã ela manda um WhatsApp à noite, você está dormindo, aí até que você responde no outro dia. Então, isso não existe, é tudo automatizado aqui, tá bom? Prova social. De preferência, ter uma prova social. Porém, a prova social, às vezes você tem um produto novo e não tem prova social. Mas se você tem certeza que aquilo vai funcionar, rapidinho você vai ter. No nosso desafio anterior, não tem nem mês, foi no começo do mês. A promessa é que você vende em 24 horas um produto digital, desde que ele seja feito da forma correta, tá? E aí foi aberto o nosso grupo, que é o grupo de implementação, que amanhã eu vou abrir para vocês. Nesse grupo de implementação, algumas pessoas entraram. A Kate já fez a venda com menos de 24 horas. Ela colocou, acho que 9,50 a campanha para rodar, meio-dia ela já tinha vendido o primeiro. E depois ela vendeu mais um com order bump. Por quê? Porque está tudo feito dentro da estrutura que precisa fazer, tá? É simples assim. Quando tem que dar certo, gente, é igual antibiótico, tá? Se você dá para o teu filho, imagina que tem muitos pais aqui, você dá para o teu filho antibiótico, a primeira dose, a segunda dose, a terceira dose, não melhorou, corre para o hospital porque está errado, tá? Qual é o correto? Você deu antibiótico, a criança tem uma melhorada. Segunda dose, não tem febre. E aí vai. Você entendeu? Quando a pessoa insiste muito em vender algo que não está vendendo, alguma coisa está errada ali. Ou é a oferta, ou é a página de venda, ou é o checkout, ou é o preço, alguma coisa está errada. Por isso que eu falo que é de 24 horas até 7 dias. Mas é difícil passar de 3, tá? Vamos lá.
O fluxo de venda nada mais é do que conduzir as pessoas de um ponto de contato até um ponto de conversão. O que eu falei aqui para vocês? Vocês já passaram por um funil meu, que nada mais é do que pegou ali o link, pegou o teu presente e passou a me seguir no Instagram. Isso é um funil, tá? Ah, Simone, mas o presente é uma coisa de graça. Sim, mas é uma forma que vocês têm de me conhecer e é uma forma que eu tenho de trazer visibilidade para o meu produto e para mim, tá? Ah, eu passei a te seguir. Legal. Então, lá no Instagram, ele vai naturalmente crescendo. E o que vocês vão ter que fazer? Mais ou menos a mesma coisa. Porque o crescimento, ele não é só em vendas, porque tem pessoa que não está pronto para comprar de você nesse momento, mas ela quer comprar. E aí, a partir do ponto que ela passa a te seguir, passa a te conhecer melhor, é uma questão de tempo apenas, tá bom? Pessoal, vão colocando aí as perguntas, que eu já fechando isso aqui, eu já venho. Deixa eu só explicar aqui, eu tinha pulado. Vamos lá. Conduzir seus clientes pelos pontos de contato e conversão. O que é um criativo? Criativo de alta conversão é o criativo de venda, mas não necessariamente uma venda direta. Então, isso aqui é importante vocês entenderem também. O criativo é aquele post que a gente faz para o anúncio. O anúncio pode ser para algo gratuito, que nem vocês estão vendo aqui no desafio, como pode ser para uma oferta direta. Uma oferta direta é uma página de venda, tá? Então, eu fiz o anúncio, oferta direta, vai direto à página de venda. A pessoa clica, está na página de venda, ela escolhe se ela compra ou não. Aí, é importante vocês entenderem a necessidade de uma excelente página de venda. A pessoa nunca te viu, ela viu um anúncio, ela clicou e ela tem segundos para decidir se ela quer comprar ou não. Porque dificilmente ela vai ficar lendo e remoendo aquilo. Não vai, ninguém tem tempo para isso. Então, uma carta de venda, ou seja, uma página de venda muito bem estruturada, ela é rápida, concisa e muito clara, tá? E ali direto ao ponto, dor e solução. E quando o dinheiro não é o problema, no caso do e-book, que a barreira de preço é muito baixa, então é onde tem a venda. Porém, existe a oferta indireta. O que é a oferta indireta? É aquela oferta onde você cria vínculo com a pessoa e a pessoa com você. Esse tipo de oferta que eu faço aqui para vocês é uma oferta indireta, tá? Eu perguntei para vocês, dali, do pessoal que estava, quem já me conhecia, porque eu eu faço os desafios para quem não me conhece, tá? Esse é meu objetivo. Porque eu aumento meus seguidores no Instagram com pessoas que não me conheciam. Eu não fico fazendo conteúdo só para eles. Por sinal, a minha presença no Instagram é bem pequena, tá? E, ao mesmo tempo, eu amplio a minha visibilidade no mercado digital. Então, eu crio um funil de vendas, onde vocês vêm para um grupo no Instagram e, na minha segmentação, eu excluo os meus seguidores, tá? Pode escapar um ou outro? Pode. Mas aí é que eu não printei para vocês. Mas 90% de quem está aqui nunca me viu antes. Essa é uma estratégia de aumentar a visibilidade, que vocês vão aprender também. Acontece que a probabilidade de vender para um público frio, ela diminui. Aí você fala, Simone, mas aí você vai trazer público frio que é mais difícil para vender? Gente, empreendedorismo não é um jogo de curto prazo, é um jogo de longo prazo. Ninguém abre uma empresa para fechar amanhã, você abre uma empresa para ter a empresa. Eu estou há 10 anos nesse mercado. Se eu não trago gente nova, eu não reciclo, eu não aumento, eu não estendo a minha tenda, tá? Então, vocês vão precisar entender que para empreender, você vai vender para quem te conhece e vai vender para quem não conhece. E quem não conhece, passa a conhecer. E daqui a um tempo, você está vendendo para quem te conhece, quem não te conhecia. Entenderam? Então, essa forma de trabalhar fluxo, ela é fundamental para o negócio digital. E aqui vem muito das respostas por que para vender, tá? Por que para de vender? Porque para o fluxo. Grande problema, ó. Escrever e-book sem estrutura para um próximo produto. Não gera conexão com o autor.
pode não ser lido pelo cliente, não se atenta à promessa, que é problema e solução. Eu vou explicar isso aqui, eu fiz só os tópicos para lembrar. Pessoal, pode ir deixando aí pergunta no chat, eu vou responder todo mundo, tá? É só para a gente não perder aqui a linha de raciocínio. Então, qual é o grande problema de quem está com problema? Quem quebra tudo isso começa a ter um grande problema. Por quê? Escreve o e-book só porque quer escrever ou porque acha que domina o conteúdo. Olha, gente, vocês podem ser um engenheiro da NASA. Se vocês não venderem o que o cliente quer comprar, não vai vender, tá? Aquela frase, ela é uma frase muito assertiva de empreendedorismo. Ofereça o que o seu cliente quer e entregue o que ele precisa, tá? Então, o que eu estou oferecendo aqui para vocês? De 100 a 500 reais por dia. Nossa, todo mundo quer. Agora, eu estou entregando o que vocês precisam para vocês gerarem, no mínimo, esse valor, que é o primeiro passo digital. Você precisa se sustentar, assim, pelo menos 2 meses para começar a escalar. Senão é o tipo da coisa, um dia vende, outro dia não vende nada, passa uma semana, aí não é um negócio, beleza? Então, não é só importante a tua expertise, é importante você escrever um e-book com estrutura, para que a pessoa que vai ler é uma pessoa que vai continuar com você, ela vai dar próximos passos, ela vai comprar outra coisa de você, ela vai comprar outro produto. Pensando em loja, não é aquela pessoa que vai lá comprar uma blusinha e nunca mais vai aparecer. É um cliente que você quer ter, tá? A tua loja é feita de clientes, o teu negócio é feito de clientes, tá bom? Outro problema aí do e-book feito sem pesquisa, não gera conexão com o autor, porque a pessoa não lê. Ela até compra, mas ela não lê. Por quê? Porque não está estruturado para vender o próximo passo. Não está estruturado para dar os próximos passos com você. Não está estruturado com uma copy para gerar antecipação, gerar adrenalina, gerar um monte de coisa, ocitocina, para ela continuar lendo o e-book inteiro. Ela começa a achar o e-book chato logo no começo, não tem interesse. Então, assim, qual o problema disso também? Quando você não atenta para uma promessa específica. Qual é a promessa específica desse desafio e por que quem vem assiste até o final? Porque ela é muito específica. Qual é a especificidade dela? Eu vou ensinar vocês a ganharem de 100 a 500 reais por dia. Vendendo o quê? E-book e curso. Então, está muito específico. Vocês precisam ser específicos. E precisa trazer a solução imediata. Tá bom? Consequência de um e-book ou de um curso criado da cabeça de vocês. E eu já fiz isso, gente. Lá no começo eu resolvi inventar, vou dar aula disso, porque isso eu sei fazer. Não vendia. Vendia 1, vendia 2, depois não vendia mais. Por quê? Porque eu estava fazendo na minha cabeça, tá? Então, muitas vezes, você vai ter que parar para estudar algo que você não domina tão bem. Você tem apenas um pequeno domínio, mas é o que o público está pedindo. Então, você volta a estudar, tá bom? Consequência se fizer tudo isso aqui errado. Não dá margem de escala, porque você vende pouco. Se vende pouco, não adianta, você não vai conseguir escalar. Você vai pôr mais dinheiro e não vai vender, você vai desistir, tá? Não gera audiência, as pessoas não fazem um fluxo para gerar uma audiência para você. A gente está aqui, a gente tem uma audiência, aqui está com mais de 157 pessoas. Se eu tivesse lá no Instagram, não tinha 10. Tá? Por quê? Porque eu não estou preocupada de estar lá. Estou preocupada de estar aqui com vocês. Meu business está aqui. Eu uso o Instagram para fazer anúncio, para colocar alguma coisa no Stories, mas e no feed só para manter a minha presença, para as pessoas saberem o que eu faço. Mas eu não estou lá postando todo dia, eu não estou lá fazendo live todo dia. Tá? Então, é importante vocês entenderem que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá bom? Uma coisa é você usar o Instagram para o seu negócio, a outra coisa é você viver trabalhando para o Instagram. Não leva você a ter um negócio rentável, tá? E, naturalmente, a gente perde aqui previsibilidade de venda, a gente desiste. O que eu quero trazer para vocês? Então, vamos lá. Primeira chave, gente. O que precisa ter no e-book?
Título que gere conexão. Tira print disso aí e deixa eu ver, para 28% mais 16% aqui, 28% que fez e vendeu e 16% que fez e parou de vender. Faz uma análise disso aqui, tá? O título está gerando a conexão. Às vezes, você só em mudar o título, você vende o produto. Tudo do jeitinho que está lá dentro. Você só muda. Por exemplo, esse desafio, eu poderia dar vários nomes para ele. Como começar seu negócio do zero, negócio digital lucrativo. Nossa, 1 milhão, gente. E eu realmente fiz muita pesquisa. O que mais engajou foi de 100 a 500 reais por dia. Porque tem muito a ver com a realidade da maioria dos brasileiros. A maioria quer um faturamento de 3 a 15 mil reais no mês, tá? Porque isso aí fica bem ali onde a classe média está. Então, quem quer sair da CLT, esse valor é muito legal. E quem quer fazer renda extra, esse valor também é muito legal. Quando tem essa comunicação, fica muito mais fácil trazer a pessoa certa, o lead fica mais barato, os anúncios, e as pessoas que vêm, elas ficam porque elas de fato estão interessadas. Então, assim, às vezes, você já está com tudo pronto, está tudo lindo, mas empacou a venda. Tenta mudar o título, tá bom? Quantidade e ordem de capítulos. Se você fizer uma Barça, o povo não vai ler, né? Barça é coisa de quem já passou dos 40. Mas vamos lá, dos 50, né? Cuidado, então, com a quantidade de capítulos e a ordem desse capítulo. Vou dar uma dica aqui, nós vamos falar disso amanhã. Já vou dar um spoiler. No teu e-book, precisa ter uma narrativa de storytelling. Se não tiver narrativa de storytelling, não terá conexão com você, tá? Não terá conexão. Então, quantidade de páginas, tamanho de letras. Teu público é leitor? Pode pôr mais páginas. Teu público usa óculos? Ah, Simone, não sei se usa óculos. Eu estou falando aqui com relação à idade. Normalmente, se o público passou de 40 anos, ele usa óculos. E ele vai ler no celular. Então, assim, utilize letras maiores, fonte, que fique clara a leitura, não enfie um monte de coisa lá dentro, tá? Então, vamos lá, estrutura que gere desejo para continuar a leitura. Então, existe estrutura para criar um e-book, não é assim vou fazendo, tá bom? Entrega a primeira vitória. Então, o seu e-book tem que ter um título, e esse título nada mais do que o responsável para trazer a pessoa certa, tá? Use como exemplo esse desafio, de 100 a 500 reais por dia, tá? E vender no e-book, poderia fazer outra coisa, não, seja específico. A partir do que você for específico, você vai trazer o público certo, inclusive para continuar com você, comprando sua mentoria, comprando seu curso, comprando sua consultoria, enfim, tá bom? Entregue a primeira vitória. Eu estou entregando aqui para vocês várias vitórias, várias vitórias. Então, a gente já fez uma caminhada aí. Então, a primeira vitória, que eu considero uma super vitória para quem faz o desafio inteiro, é entender com detalhes como começa um negócio digital para fazer, no mínimo, 100 reais por dia. Ah, Simone, eu vou conseguir sozinho? Depende. Depende. Se você já tem prática, já fez, está precisando só de alguns detalhes, talvez você consiga, só que provavelmente vai parar de vender. Por quê? Por um simples motivo, que eu vou explicar mais adiante, mas é a engrenagem do negócio online. A gente precisa trabalhar com vários funis. Então, o que eu vou passar aqui, você até consegue implementar, vai conseguir implementar, só que você não vai ter condição de saber qual é o teu próximo passo quando parar de vender, tá? Que é o que acontece. Preparar o leitor para a próxima compra, entrega da primeira vitória, escrita com técnica de copywriter, que eu acabei de falar. A gente não começa escrevendo já no conteúdo, a gente começa com uma narrativa, tá? E eu vou explicar isso legal amanhã. Gere visibilidade, credibilidade e autoridade. Então, se você tem um e-book e o objetivo dele é só resolver o problema que a pessoa está procurando, você não vai mais vender para ela. Essa é a verdade. O teu e-book, ele precisa
gerar conexão e fazer a pessoa comprar mais de você. Tá bom? Qual a diferença no caso do curso online e do e-book? E por que eu, como sua mentora, aconselho que você comece com os dois? Por conta financeira. Às vezes, o que vai acontecer é o seguinte: você coloca um produto, que é o produto e-book, por R$ 37. Ele vende bonitinho. Ele vende bonitinho. Só que o conteúdo que está ali, ele é tão bom que se ele fosse um curso, ele seria aprofundado e você não precisaria vender por 37, você já estaria vendendo por 97. Então, imagina que se você fizesse 10 vendas no dia, não seria 370, seria quase R$ 1.000 por dia, tá? 970. E aí você vai falar, Simone, é mais difícil vender? Não, o valor percebido do curso é maior do que do e-book. Dificilmente uma pessoa paga R$ 97 no e-book, mas paga num curso, fácil, entendeu? Então, pense se o e-book, de fato, está com o tema certo. Porque, às vezes, da maioria das vezes, nos meus mentorados, eu mexo nisso. Eu falo, esse e-book aqui, você vai gravar o curso. E vai fazer um e-book para o curso, não um curso para o e-book. E aí a gente troca, a gente inverte, naturalmente triplica o lucro. Porque ali o produto é bom, o produto está validado. Só que a percepção de valor de um e-book é diferente de um curso. Assim como a percepção de um curso é diferente de uma mentoria. Tá bom? E aí, vamos lá. Promessa de solução no curso online. Se a promessa é a mesma do e-book, gente, vamos parar para pensar? A pessoa acaba comprando o e-book e não compra o curso. Tá bom? Nome direto e que facilite a compreensão do conteúdo. Produto do meio, é para aumentar o lucro, tá? Experiência em vídeo, comunicação fluida e tempo de tela. Não tem nada que conecte mais do que tempo de tela, tá bom? Vocês vão ficar comigo 4 horas, no mínimo. É muito diferente de vocês lerem apenas o material que eu escrevi. E também é muito diferente de vocês estarem vendo Reels meu de 1 minuto. Imagina só, se cada 1 hora aqui são 60 minutos, a gente está 120 minutos. Hoje, 120 minutos amanhã. 240 minutos a gente está tendo de tela. E eu dando atenção para vocês. Esse vínculo, ele é surreal. Um vínculo que fosse construído lá no Instagram, ainda que seja 1 minuto de Reels, você precisa ver 240 Reels meus. Percebam que isso é muito diferente, tá? Então, a percepção do curso, além da pessoa pagar mais por isso, você consegue ter maior vínculo e ter maior possibilidade de vender para aquela pessoa outras coisas. Inclusive um monte de e-book depois, se você começou com o curso. Faz sentido? Me fala aí o que vocês estão achando. Bom, aí é importante a quantidade e ordem de módulos, tá? É importante também fazer com que essas pessoas assistam, porque, por incrível que pareça, gente, 75% das pessoas que compram o curso não assiste. E se você falar ainda que é vitalício, você esquece, a pessoa nunca vai assistir. Gente, nunca você está fazendo bem para alguém que você está entregando um curso e falando para ela é vitalício. Ela fala, tá, na outra encarnação eu assisto, então. Simples assim, tá bom? Então, vamos lá. Precificação, que eu acabei de falar para vocês, fica muito mais fácil trabalhar, e prepara para os próximos passos. Peguem essas 2 chaves aqui. Quanto você acha que precisa para começar a vender? Peraí que eu pulei aqui a Gabriela. Como precificar? Faço por número de laudas? Não. Gente, o precificar depende muito do que o mercado paga, tá? Então, vamos lá, eu vou explicar para não ficar vago. Eu lanço um médico, tá? Eu sou lançadora de um médico. A gente tem um e-book, não deixa de ser um e-book, que a gente chama de guia prático, porém é um guia técnico para médico. Ele tem só 48 páginas e ele custa R$ 297 e vende muito bem, tá? Então, depende muito. Se fosse um livro infantil, provavelmente o valor iria baixar.
sabe? Então, assim, depende o que o mercado paga, depende o tipo de produto que é. Por isso que eu falo para vocês, às vezes você fazer muitas laudas achando que pode cobrar caro, você só vai atrapalhar que aquele leitor não vai ler inteiro. E aí ele nunca vai lembrar que você existe, porque ele vai comprar, ele não vai ler, se ele também não é teu seguidor, ele comprou por conta de um anúncio, dificilmente ele vai lembrar de você. E detalhe ainda, como é um livro digital, ele vai talvez colocar no Google Drive dele e nunca mais ele vai ver aquilo. E capaz dele ver e não saber nem por que ele comprou. Então, gente, existe uma linha tênue entre querer cobrar mais, escrever mais para cobrar mais, ou transformar aquilo, de fato, num curso e poder cobrar mais, com profundidade. E isso é uma coisa que vai depender do negócio de cada um, tá bom? Vamos lá. Maiores erros. Achar que só vender e-book com tráfego direto vai trazer um negócio lucrativo e escalável. Não vai, gente. Não vai. Eu sei que vocês veem anúncio tipo, como eu fiz 50 mil reais só com e-book. Não vou dizer que o colega é mentiroso, não é. Só que ele não está falando quanto que ele colocou de tráfego. E outra coisa, vai parar de pagar. Chega uma hora que para de vender. O negócio dele não é só esse e-book, tá? Ele ganhou lá 50 pau no e-book, beleza. Só que você fala assim, sua empresa só vende isso? Ele vai te responder que não, tá? Então, assim, existem casos isolados, existem casos específicos, mas ninguém cria uma empresa só com e-book e sustenta ela, tá bom? O e-book ele é uma porta de entrada, ele faz parte de uma esteira de produtos e ele é excelente para gerar visibilidade para você entrar no mercado, mas não é só o que vai acontecer, não é parou aí e fiquei rica, não é assim não, tá bom? Vender muito barato, tudo que você vende muito barato você perde posicionamento, tá bom? Você perde posicionamento. Por quê? Nem tudo que é caro é bom, mas a gente tem na nossa cabeça que o que é bom é caro. Então, se você vende só coisa baratinho, 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 a impressão que fica é que as tuas coisas não são boas. Então, cuidado com esse posicionamento, tá bom? Não formar grupos e comunidade é um grande erro. Eu tenho várias comunidades, várias, não sei nem quantas. Sinceramente, não sei. Então, quando eu chamo vocês para vir aqui, eu sei que vai ter fórum, quórum. Por que eu sei? Porque tem gente que vem, né? Porque tem muita gente, o tempo todo tem gente entrando nos grupos e nas comunidades. Se eu fizer só tráfego direto, se eu passar a minha vida só criando anúncio para a página, essas pessoas nunca vão se dar conta quem eu sou, tá? Eu nunca vou ter uma audiência para falar. Eu vou ter um anúncio que leva para a página de venda. Isso funciona quando você quer ter um negócio onde você não apareça. Isso funciona. Mas funcionou muito bem há um tempo atrás, com o PLR. Hoje já não funciona mais. Hoje você teria que ter outros tipos de coisas, outras ajudas de IA para criar um negócio onde você realmente não apareça, zero apareça, tá bom? Vamos lá. Não construir funil de venda com objetivos diferenciados. Lembra do funil que a gente falou do fluxo? Vocês já passaram do fluxo e agora vocês estão em outro fluxo. Então, você vai criando vários fluxos para a sua audiência. Para te seguir, para assistir teu YouTube, para pegar um presente teu, que é uma aula com você, para comprar um produto mais caro, mais barato, um produto do meio, uma consultoria. Você vai criando fluxos, tá bom? Não ter clareza dos seus próximos passos. Esse é um grande erro no digital, é o que derruba a galera. Por quê? Porque todo mundo entra achando que fez a primeira venda, pronto, já tem um negócio. Não. Você fez uma primeira venda. Ah, não, Simone, mas normalmente eu vendo aí uns 3 mil reais todo mês só com aquele e-book. Ótimo, vai chegar uma hora que vai parar de vender. E se você for uma empresa que só vive de um produto, quando ele para de vender, tua empresa acabou. Não tem outra, tá bom?
Então, ter os próximos passos de forma clara, ou seja, você não espera cair o produto, você já cria outro produto e você mesmo derrubar ele, ou você sustenta ele de outra forma. Exemplo disso, iPhone. Tá? A própria Apple faz o iPhone 15 se tornar obsoleto quando ela lança o 16. Então, ela educou a audiência dela para estar comprando o tempo todo. Fechou? Vamos lá. Parar tudo quando percebe que não está vendendo. Eu tenho certeza que todo mundo faz isso, porque eu já fiz inúmeras vezes lá no começo. Então, começa por tráfego. Coloca lá um dia, não vendeu, 2 dias não vendeu, 3 dias não vendeu. Você já para tudo e já desiste tudo. Isso é um erro, porque se não está vendendo, sinaliza que tem alguma coisa errada. E muitas vezes, a gente, quando está no começo, a gente não tem olhar para identificar onde está o erro. Tem muitos pontos cegos. E aí você não consegue identificar e você fala, não, vou desistir, porque senão meu dinheiro vai acabar. Tem casos de pessoa que colocava o tráfego todo usando o cartão de crédito. Até um dia que estourou o cartão de crédito, a pessoa tinha que pagar e não vendeu. E aí? Tá? Então, você só vai ter organização no teu negócio digital a partir do ponto que você saiba os próximos passos. Vendeu, o próximo passo é esse. Não vendeu, o próximo passo é esse. Tá bom? E outra coisa também, né? Saber quanto investir, o quanto esperar de retorno. Continuando aqui os maiores erros. Erro de precificação, por exemplo, a crença que a quantidade de páginas vai deixar o produto mais caro, quando não, pode ser um tiro mesmo no pé. Não ter estratégia de crescimento horizontal e não ter estratégia de crescimento vertical. Deixa eu ver se eu coloquei um slide aqui. Tá, ó. Os erros aqui no formato de mapa mental. O que é o crescimento horizontal? É criar novos produtos com entrega diferenciadas, tipo grupo de mentoria, consultoria, mentoria individual, acompanhamento e entrega de processos, tá? Isso a gente chama de upsell, tá? Então, vamos lá. Como que a gente pensa em crescimento horizontal? Você criou um e-book, o e-book está vendendo, bonito. Aí você cria um curso e convida aquelas pessoas para passar para o curso. Legal. As pessoas fizeram o curso. Você tem como oferecer para ela, você estrutura uma mentoria, você estrutura uma consultoria, enfim, próximos passos que aquela pessoa precisa. Às vezes ela quer um acompanhamento, às vezes ela quer uma aula particular, enfim, tá? Então, isso a gente chama de crescimento horizontal. Você vai criando vários produtos que a gente considera também jornada do cliente. Mas existe o crescimento vertical, que são os produtos em order bump. Eu vou explicar para vocês aqui como que isso funciona, tá? Então, por exemplo, um e-book. Eu criei um e-book, como criar seu negócio digital do zero. Dando exemplo aqui nosso. Posso vender esse e-book entre R$ 9 e R$ 37, não muito mais que isso. Talvez isso aqui seja até muito. Por quê? Porque esse mercado que eu falo, muita gente fala. Então, eu vou concorrer com muita gente. Treinamento. Crie e venda seu e-book em 24 horas, de 97 a 297. Eu tenho esse treinamento aqui. Tá? Esse e-book eu não criei. Na verdade, eu até tenho ele. Mas eu não coloquei ele para vender. Eu coloco ele como bônus dentro desse treinamento. Tá bom? Grupo de implementação, que é o que eu vou oferecer para vocês amanhã, que a gente vai abrir vagas amanhã. Ensino, dou direção e acompanhamento. Pode custar de 3 a 25 mil reais. Tá bom? Tudo vai depender o quê? O que eu vou ensinar, que direcionamento eu vou dar, quanto tempo eu vou dar de acompanhamento, enfim, tá? É um produto, isso aqui é crescimento horizontal. O que seria um crescimento vertical, tá? O crescimento vertical é isso aqui, ó. Você compra um produto aqui de, sei lá, acho que tá R$ 67, 12 de 6,70, tá? E aqui embaixo, observe que eu fiz aqui maior para vocês conseguirem enxergar. Então, aqui tem, vou até pôr óculos, que para mim ficou pequeno. Então, vamos lá.
Você tem o produto principal, e no produto principal você tem depois o que a gente chama de order bump. Então, produto principal, R$ 67. Aí você tem aqui, ó, algo que complementa esse produto, que é um outro produto. Esse aqui, os 10 nichos que mais pagam em 2025 e 2026, R$ 10. Manual prático de como vender no Instagram, R$ 27. Treinamento essencial de tráfego pago, R$ 47. Como criar a oferta que abre carteira, R$ 47. Consultoria individual, R$ 997. Se a pessoa pegar um desse, que é 67, mais um, já deu 77. Se ela comprar mais um, já paramos aqui em 104. Mais um, a gente já está falando em 150 e pouco. Mais um, R$ 200. Isso sem falar consultoria. Aí você pode pensar, não, Simone, mas quem vai comprar 67 e vai pagar a consultoria? Tá cheio de gente que não aguenta mais recurso e quer uma consultoria direto, quer ir fazer o gol. Entenderam? Esse crescimento é um crescimento vertical. Você está vendendo para um cliente só, um produto principal, e ele está fazendo várias escolhas dentro do que interessa para ele. É como se você tivesse uma escola e você vende as matérias separadas. E matérias separadas para um mesmo curso. Horizontal, cursos diferentes. Fechou? Todo mundo entendeu isso aí? Isso aqui é importantíssimo, gente. Arthur, quanto você acha que precisa para começar a vender? Para começar a vender, você precisa fazer alguns testes de criativos, você tem o produto e começar aí com R$ 20 por dia. Aí esperar se vende, aí a gente vai para um processo de escala, tá? Se está vendendo, vamos aumentando para R$ 25 por dia, R$ 30 por dia. Continua vendendo, vai subindo. Vai chegar uma hora que bate no teto, tá? Então, a gente ou troca o produto ou troca a forma de vender. Chama para um grupo, faz oferta com um grupo, cria um webinar, cria uma sala de Zoom, vende um produto mais caro, porque aí você pode ter um produto, inclusive, a gente trabalha muito essa estratégia também, onde a gente tem um produto que ele não foi feito para dar lucro, ele é feito para pagar o tráfego, tá? A venda dele paga o tráfego, entenderam? E aí, como que ganha dinheiro? Com produtos mais caros, do próprio order bump. Então, imagina, se você tem um produto aqui, ó, que custe R$ 37, quando ele vende, ele pagou o tráfego, você investiu R$ 37 e vendeu um produto de R$ 37. Você vai falar assim, mas não tem lucro. O lucro está aqui, ó. Sacou? O lucro está no vertical. Por isso que se você tentar só vender e-book, esquece. Você não vai conseguir ter um negócio. Você consegue fazer umas vendas e parou. Então, assim, esse order bump, ele é fundamental para te trazer lucro. E esse produto principal, low ticket, é fundamental para girar o teu negócio, o teu capital de giro, vamos dizer assim, tá? É o que paga o tráfego. Só que a gente está falando de um low ticket, tá? Ou seja, um ticket baixo de e-book. A gente pode falar de curso. Esse curso, por exemplo, é 67, ele não para de vender. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes eu pego um cliente que ele foi atraído por um anúncio do curso de R$ 67, mas aqui ele deixou mais de 1.000. Então, às vezes, você vai perceber que o que a gente chama de valor para captar esse cliente, que a gente chama de CAC, tá? É alto, é alto. Aí você vai falar assim, não, mas ele não paga. Tá, ele não paga aqui, mas ele paga aqui. Faz sentido isso para vocês? Eu acho que agora a gente já está acabando. Bom, agora é a última. Então, aqui eu quero falar um pouco agora da jornada dos 7 dígitos. Até agora a gente falou de uma jornada de 6 dígitos. O que é 6 dígitos? Até 9.000. Até 9.000. Peraí. Gabriela, já vou te ver. O que são os 6 dígitos? Até você chegar no 100.000, 99.000, é 5 dígitos. A partir de 100.000, são 6 dígitos.
Quando a gente vai falando de 1 milhão para frente, a gente está falando de 7 dígitos. Ninguém chega a 7 dígitos se não tiver uma estrutura de crescimento horizontal, crescimento vertical nos produtos e no tráfego. Como é o crescimento de horizontal no tráfego? Horizontal no tráfego é mais anúncios aparecendo. Você pode perceber que às vezes você vê uma pessoa que ela, para chamar para uma coisa, tem 10 anúncios dela aparecendo para a mesma coisa. É crescimento horizontal. O que é crescimento vertical? Você pegar um criativo e tacar dinheiro naquele criativo, tá? Então, como que cria um negócio de 7 dígitos? Crescimento horizontal e vertical para produto, crescimento horizontal e vertical para tráfego. E como que tudo começa? Visibilidade, gerando autoridade, credibilidade, produto de entrada, que pode ser e-book, pode ser curso online, um produto complementar, no mínimo, que é o upsell ou o order bump, de preferência 5, tá? Produto do meio, que é a gente já começou a falar aqui do crescimento horizontal, um high ticket, sempre vai ter alguém que quer estar próximo de você para resolver o problema dela rápido e vai te pagar mais. Parcerias, aqui cursos presenciais, tá? E aqui campanha de aquisição, que é campanha de aquisição é quando você compra leads, pessoas para estarem te ouvindo, ou você compra seguidores. Quando eu falo comprar seguidores, não é comprar de sorteio, é fazer anúncio para aumentar seu número de seguidores. Às vezes funciona muito bem, dependendo o momento do teu negócio. Tá? Vou responder a Gabriela agora. Esse aqui é o último slide mesmo. Ah, não, tem mais. Amanhã, tá? O que nós vamos fazer amanhã? Eu vou explicar as 3 estratégias que eu utilizo para vender, tá? Eu vou explicar detalhadamente. Vou explicar sobre a página de venda de alta conversão. Vou explicar sobre as taxas da plataforma e como isso impacta diretamente no teu lucro, tá? Porque a plataforma não cobra nada para você colocar as coisas lá, mas a partir do ponto que você começou a vender, é aí que ela sobrevive, né? É aí que ela tem o negócio dela. Então, dependendo da taxa, o teu lucro vai embora em pouco tempo. Funil de vendas que eu aplico para os meus negócios. Vou falar um pouco de Hotmart, de Eduz e de QFI, tá? Que são as 3 de maior credibilidade aqui no Brasil. Tá bom? Então, amanhã não perca. Amanhã nós vamos falar de vendas e nós vamos construir rapidamente com 3 IAs um material vendável. Por que eu falo material? Porque pode ser e-book, pode ser curso, pode ser planilha, pode ser o que vocês quiserem. Nós vamos criar um e-book rapidinho, um mini e-book, né? Só para dar tempo. Vou mostrar para vocês a estrutura, desde quando a gente começa com o storytelling, vou explicar para vocês como cria o storytelling, vou entregar para vocês também esse prompt do storytelling, vou entregar para vocês a estrutura do e-book que vende, vamos fazer a pesquisa no Gemini, o que mais que nós vamos fazer? E vou falar também das vendas. Resumo, tudo que nós falamos, que agora vocês entenderam, nós vamos fazer na prática amanhã. Então, amanhã também é imperdível, tá bom? Deixa eu ver no chat se tem mais perguntas. Eu vou liberar o presente aqui para vocês, pessoal. Deixa eu ver aqui onde que libera. Porque teve gente que não conseguiu pegar, fez a pesquisa lá e não achou o link, tá? Então, eu estou liberando o presente. Não tenham pressa, porque eu também coloco no grupo. Eu prefiro que vocês foquem aqui, inclusive nas perguntas e respostas, tá? Mas, de qualquer jeito, acho que está aparecendo aí. Vamos lá. Gabriela, como garantir que o cliente não compre o e-book, baixe e depois peça reembolso dentro de 7 dias? Não tem como garantir isso. Faça uma liberação gradual, 25% antes, depois do prazo, uma semana restante, como geralmente fazem nos cursos? Vamos lá, Gabriela. Primeiro, esse negócio de você entregar um e-book, 25% dele é um problema, um grande problema. E você não estará livre. Vou explicar por quê. Legalmente, a pessoa, o comprador, tá? Ele tem direito de reembolso a 7 dias da última entrega.
Sinto muito em lhe dizer. Muito produtor faz isso porque o consumidor não conhece a lei, tá? Então, veja bem, se eu estou te entregando um produto, 25% dele, tá bom. Quando eu te entregar daqui 8 dias, 100%, ainda assim, você pode pedir reembolso. Aí você vai falar assim, não, mas já passou 8 dias. O produtor vai falar isso, entendeu? Ah, não, já passou 8 dias. Ou o próprio comprador vai falar, eu já perdi o prazo. Mas é verdade que se você entrar na justiça, você ganha a causa. É que ninguém vai entrar na justiça por um preço pequeno. Nem justiça de pequena causa, você não vai perder seu tempo, vai lá brigar por conta de reembolso de R$ 37. Mas você teria direito, tá? Então, o que eu quero só te dizer é que, legalmente, você não tem benefício nenhum de entregar metade, ou 25%. Segunda questão. O e-book é o que eu falei para vocês hoje o dia inteiro. O dia inteiro não, a aula toda. Para quem tem a visão de ter um negócio digital, o e-book, ele é uma peça de um quebra-cabeça. Ele é uma peça, tá? É um quebra-cabeça que você tem, e o e-book é uma peça. Apenas isso. Se você focar sua energia apenas nessa peça, você nunca monta esse quebra-cabeça. Primeiro, e-book pode ser gratuito. Segundo, o e-book ele pode ser bônus. Terceiro, o e-book ele pode ser também um order bump. O e-book pode ser um upsell. O e-book pode ser gratuito. Você quer ver? A gente usa muito e-book gratuito para fazer lead. Por quê? É a mesma coisa que eu falei do tempo de tela com o tempo de Reels. Quando a gente cria conteúdo no Instagram, a verdade é que a gente está criando aquele conteúdo para vender. Estou falando de quem está no negócio digital, certo? Imagine você pegar todo aquele conteúdo que você já escreveu, que você passou anos escrevendo um post por dia, você escreve tudo no e-book dele gratuito. Você consegue rapidamente fazer com que a pessoa te conheça e compre de você. E você está fazendo isso gratuitamente lá no Instagram. Ou pior, você está sustentando o Instagram assim. Então, é só uma questão de ajustar a lente do nosso negócio, tá? Pediu reembolso? Reembolsa. Agora, uma coisa eu posso te garantir. 10 anos nesse mercado, muito baixa a minha taxa de reembolso. Porque se você entrega o que você está realmente prometendo, a pessoa precisa ser muito mau caráter para pedir reembolso. Eu nunca tive esse problema. Todas as vezes que eu tive pedido de reembolso, eu fiz questão de conversar com a pessoa e não era porque eu não queria entregar, devolver. Não, eu só queria entender o que estava dando ruim. Copy errada, tá? Eu tinha feito uma promessa na página de venda, depois eu resolvi mudar o produto e esqueci de mexer na promessa da página de venda. Isso já aconteceu, a pessoa pediu reembolso. Uma vez eu entrei numa dessa do pessoal, entrega pela metade para não pedir reembolso. A pessoa falou que estava pela metade e que ela não queria, ela pediu reembolso. Aí eu falei, tá vendo? Tome. Fazia direito a coisa, resolveu ouvir a voz dos outros. Voltei a entregar todo o conteúdo. Eu não seguro conteúdo nenhum, eu entrego tudo. Por quê? Porque a pessoa, quando ela vê tudo, ela fica tão satisfeita com tudo aquilo que ela viu, que ela não vai pedir reembolso, tá? Outra questão que eu já tive pedido de reembolso. Teve uma época que eu tinha muito reembolso. Muito assim, perto do que eu tive. Muito pedido. Eu fui olhar, porque a pessoa, na grande maioria das vezes, ela não conseguia acessar a plataforma. Então, ela achava que ela tinha caído em golpe. Então, assim, ela não via, bem no começo isso, o e-mail com login ia cair em spam, a pessoa não olhava, ou cair em promoções naquele, eu acho que era o Gmail, que era promoções que tinha, e a pessoa não olhava, não achava, e achava que tinha caído em golpe. E eu falei, gente, mas que tanta... E aí a pessoa pedia desculpa, queria fazer a recompra. Então, assim, gente, a minha experiência, assim, desencana disso. É a mesma coisa que você ter uma loja, a pessoa compra roupa e querer devolver, tá bom? Espero ter te ajudado aí, Gabriela. Te passei, assim, dentro do meu coração mesmo, tá bom?
Você vai explicar como fazer a página, como concluir a venda? Então, Cris, eu vou te explicar como faz a página, sim, mas como concluir a venda, como assim? Não entendi. É através do checkout. Aí você quer saber como cria o checkout? É isso? Oh, o Rude, obrigada, obrigada. Vamos lá, pessoal. Dúvidas? Dúvidas, dúvidas? Eu acho que está liberado aqui, né? Para vocês pegarem os presentinhos de vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se tiver, pode fazer, vou responder aqui para vocês. Gabriela, bom saber. Só estava ouvindo dica errada. Então, ai, Gabriela, ó, eu nem gosto de falar que é dica errada, sabe? Uma vez, eu tenho meus mentores, né? Só que hoje, os meus mentores, eles funcionam muito mais para guiar, vamos dizer, guiar o meu estilo de vida, eu acho, né? Dentro do negócio, do que o próprio negócio. E uma vez, eu estava falando com o dono da Eduz, com o Eugênio, e a gente estava conversando assim meio aleatoriamente, e eu estava falando exatamente sobre dicas erradas, né? E ele me convenceu de uma coisa. Ele falou: ó, tudo depende com quem você fala, a experiência que aquela pessoa tem. Por exemplo, se você vai falar de casamento com alguém que sofreu decepções, ou nunca casou, ou foi traído, eu vou falar que casamento é a pior coisa que existe. Se você falar com alguém que vive casado há muito tempo e está feliz, vai te dizer que casamento é a melhor coisa que existe. Não é verdade? Então, assim, eu só fui assim, super sincera com você. Eu nunca tive problema assim, de série de reembolsos, que eu tive, eu já falei. Eu não deixo normalmente reembolso liberado de forma automática, porque eu quero saber. E sou rápida para responder. Quando a pessoa pede reembolso, a primeira coisa que eu faço é responder. Quero entender o que está acontecendo. Reembolso. E dependendo do caso, se eu achar que a falha foi minha, que nem na época que a página de venda estava errada, eu reembolsei, mas mantive o conteúdo para a pessoa. Falei, olha, o conteúdo é seu, eu vou manter o teu login, mas vou te devolver o dinheiro. Porque realmente tinha uma promessa na página de venda que não estava condizente com a entrega, tá bom? Vamos lá. Cris, assisto várias aulas dizendo o que fazer, mas não como fazer. Ó, o que fazer, a gente entrega muito no gratuito. Não sei o que faz a página dele. Ah, tá. Então, vamos lá. Cris, eu vou te explicar o que acontece do que e não como. O que fazer é muito de produto gratuito. E não é, eu vou te dizer por mim, tá? E não é porque a gente quer esconder, é porque não dá tempo de entregar um conteúdo completo do o que junto com o como, tá? A prova disso é que nós vamos ter que dividir esse desafio em 2 dias. Esse desafio estava em 3 dias. Só que talvez eu achava um pouco exaustivo. Então, eu estou tentando deixar em 2. Hoje eu trouxe muito para vocês do o que fazer. Tá? Eu trouxe chaves aqui que eu, sinceramente, passei anos para entender. E é um conteúdo de extremo valor. Porém, como a gente faz isso, a gente vai fazer amanhã. Você entendeu? Porque ó, a gente começou 8, já são 9h30. E eu tentei ser o mais enxuta possível. Então, como a gente vai fazer um pouco amanhã? Acontece que, quando você começar a vender como infoprodutor, você vai perceber que se você falar o como vender, como vender não, o como faz o que você quer vender, você vai perceber que você vai estar trabalhando de graça. E aí, nenhum negócio se sustenta sem venda. Essa é uma questão. A outra questão é, você estuda para saber o como faz, certo? E também o quê? Agora, você não tem como entregar de graça o que você estudou anos para fazer e você cobra para ensinar. É por isso que você não vê muito o como fazer.